dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado e Investimentos. Hoje, sexta-feira, dia aí da gente trazer o IPCA para vocês, que saiu aí a divulgação hoje pela manhã. Vamos falar também de como as falas de Powell influenciaram os mercados, então a gente viu influência dessas falas ontem ali no mercado de uma forma geral, inclusive em Nova York, aqui no Brasil. E hoje a Ásia também responde aí a esse discurso do Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Mas a gente também tem outros assuntos para falar com vocês, então a gente vai falar de Petrobras, vamos falar do lucro da Petrobras e dos preços do petróleo, vamos falar também de rentabilidade dos bancos. Então, uma série de assuntos aí para a gente discutir com vocês nessa manhã. Mas antes de tudo, André, como você está hoje, sexta-feira? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Sexta-feira com dados importantes da inflação. Saiu o IPCA, abaixo inclusive do que o mercado estava projetando. Vamos falar o que elevou o IPCA, o que controlou o IPCA nesse mês. Vamos fazer também aquele exercício que a gente sempre faz mostrando como foi a inflação do açougue, da feira, do mercado, do supermercado que você vai. Mas também temos outros assuntos importantes, como a decisão do STF lá sobre a rentabilidade do FGTS. Vamos falar um pouco da rentabilidade dos bancos, a questão da Petrobras, que teve uma queda no lucro puxada pela queda do preço do petróleo Brent nos mercados internacionais. Mas antes de tudo, a gente já começa aqui com a notícia do nosso site que vai mostrar como que os mercados estão essa manhã. Então, a parte mais completinha aqui para vocês já ficarem bem informados logo cedo aqui está no nosso site, só acessar lá icleconomia.com.br. Mas para explicar tudo aí que aconteceu nesse mundão e a fala do Powell, que todo dia a gente está falando, dia da marmota de novo, fala do Powell influencia o mercado. A gente já está falando isso desde quando? Quarta-feira, Débora? É isso mesmo, né? Exatamente. Parece que a gente está revivendo o momento, está tendo um déjà vu, como as pessoas brincam, mas não é bem assim, porque ontem ele realmente falou, A gente teve a abertura de um evento em Nova York em que o Powell participou, e aí ele até acreditavam que a gente ia ter uma sinalização vinda dele aí em relação à política monetária dos Estados Unidos, mas não aconteceu. Ontem a gente teve um novo pronunciamento do Jerome Powell e dessa vez a gente viu mais um direcionamento, mas foi um balde de água fria nos mercados. É até importante a gente falar isso porque acabou derrubando, essa fala do Jerome Powell, acabou derrubando os mercados ontem. Então o Ibovespa, que passou a manhã todo positivo, ele estava indo bem, passou para o terreno negativo no comecinho da tarde, quando Nova York começou a deteriorar, conseguiu um fôlego para voltar para o terreno positivo, então ainda lutou para ficar positivo, mas encerrou o dia em queda de 0,12%. Em Nova York, esse movimento também foi visto. Conforme a gente foi tendo ali as falas dos dirigentes do Fed, porque não foi só o Jerome Powell que falou ontem, ele falou depois, ele falou por volta das 4 da tarde, até lá a gente foi vendo o sentimento deteriorando. Então, a gente tendo um menor apetite pelo risco, um maior sentimento de cautela e esse sentimento deteriorando ao longo da tarde. Quando o Jerome Powell começa a falar, ele dá algumas sinalizações em relação à política monetária que acaba jogando realmente esse balde de água fria aí, nas expectativas que o mercado tinha. Porque ele volta a falar que ele ainda acha que o aperto monetário lá não atingiu o nível suficiente para levar a inflação para a meta e que essa é uma coisa que ele quer perseguir. Essa inflação na meta, essa diminuição, que esse é o maior combate que ele tem ali no Banco Central dos Estados Unidos. E aí o que o mercado passou até a perceber? Que se for necessário, pode ser que haja ainda alguma alta na taxa de juros dos Estados Unidos. Ele deu esse direcionamento, inclusive falou que se for necessário vai ser feito, e outros dirigentes também falaram nessa linha. Então, ali depois das 4 horas, a gente vê um sentimento negativo tomando conta do mercado mesmo. O nosso Ibovespa vai para o terreno negativo e não sai mais, e as bolsas de Nova York caem aí até com mais força. A Nasdaq, que é mais ali sensível a movimentos de juros, por ser uma bolsa de tecnologia, caiu mais de 0,90%, caiu quase 1%. Então a gente vê esse apetite pelo risco sendo diminuído, esse sentimento de cautela aumentando, justamente por essa sinalização. E depois disso, as treasuries voltaram a subir, então aqui
né, movimento que a gente vinha não vendo mais, voltamos a ver, né? A gente viu as treasuries avançando bastante em um período, depois elas arrefecendo, então a gente acabou vendo esse movimento voltar ontem, e a probabilidade ali, né, que as taxas de juros possam aumentar até março de 2024 chegou a 20%, né, nas expectativas do mercado, algo que também não era visto. Então, um dia bem negativo nos mercados de uma forma geral ontem, com essa deterioração do cenário internacional aí em relação a juros dos Estados Unidos. E por que eu estou explicando tudo isso? Porque para explicar o movimento que a gente viu na Ásia hoje de manhã, a gente precisa voltar, né, para esse passo atrás, que foi justamente a fala do Powell, que acabou tendo essa influência, essa contribuição, esse impulso para que as bolsas caíssem com mais força. Lá na Ásia o movimento foi o mesmo, tá, gente? Então a gente viu ali as bolsas caindo majoritariamente, elas caíram em bloco, todos os índices ficaram ali no terreno negativo. Nessa manhã, né, que o fechamento ali da Ásia já aconteceu, mas quem sofreu mais entre as bolsas asiáticas foi justamente o Hang Seng. E aí a gente pode até fazer um paralelo com a Nasdaq, né? O Hang Seng ele é uma bolsa, é um índice muito pesado em tecnologia, ele tem ali um peso grande dessas empresas de tecnologia, dessas ações, e aí ele sofre mais também quando a gente tem qualquer expectativa de juros mais altos nos Estados Unidos, né? Qualquer movimentação de juros impacta mais o Hang Seng do que outras bolsas asiáticas. Então a gente vê aí a variação no dia anterior, 1,76 negativo, caindo mais inclusive que a Nasdaq no dia anterior, e aí ela liderou, né, com isso os movimentos ali de queda no continente asiático. Então Hang Seng aí liderando essa queda justamente por conta da fala do Powell. Então a gente teve, né, um bom desencadeamento aí de quedas depois que o Powell jogou água no chope de todo mundo. Perfeito, Débora. Então vamos agora falar do nosso Brasilzão, que temos notícias importantes. O IPCA foi divulgado nessa manhã, né? O Índice de Inflação Oficial do Brasil. Temos a notícia aqui no nosso site já para vocês verem aí, entenderem o que aconteceu com o IPCA. E você teve um aumento de 0,24%. Passagens aéreas cresceu consideravelmente, mas a gente tem alguns dados que a gente precisa olhar com mais cautela na hora de fazer para dissecar aqui o que aconteceu com o IPCA, né? A gente vai colocar, inclusive, aqui o gráfico aqui mostrando as altas e as baixas que foram observadas esse mês, né? A gente tem, ó, que no geral 0,24%, a gente tem um aumento do arroz. O arroz é a situação climática do sul do Brasil, então a gente sabe que você teve algum problema climático bem considerável lá no sul e você tem então uma queda da produtividade de arroz, isso está reduzindo a oferta de arroz no mercado interno e você então tem um aumento desse preço de arroz. E as outras quedas que a gente observou estão muito ligadas a essas regiões próximas aqui de São Paulo, por exemplo, assim, que você teve um excesso de chuva bem considerável. Ou seja, as chuvas que estão ocorrendo e que causaram tanto estrago aí nesses últimos tempos aí, elas estão afetando a produção de bens que são produzidos próximos das capitais. Então você está com alguns problemas climáticos aqui no Brasil, está chovendo muito no Brasil interior, onde não está chovendo muito, está fazendo um calor muito grande, a gente tem estiagem no norte do Brasil, então a gente está com uma situação climática bem maluca, né? bem complicada aqui nesse mês, e isso está afetando o preço do que a gente chama dessa produção aí, que é feito geralmente nos cinturões verdes, né? Que são produções geralmente de pequenos agricultores que ficam em volta da cidade, porque são bens que não perseguem tantas distâncias. E entre esses bens a gente tem hortaliças, que são repolho, alface e tudo mais. Você tem uma alta de 3% dessas hortaliças, você tem tomate, cebola, cenoura, que também segue essa mesma lógica. Olha, você teve um aumento de 11,23% da batata, o tomate subiu 0,97%, a cebola subiu 8,64%, você tem então que a cenoura até caiu, né? A cenoura caiu para 3,87%, você tem as frutas também, que tem a mesma situação aqui, com alta de 3,06%. A gente teve o primeiro aumento da carne bovina aí em muito tempo, né? A gente tem então que a carne bovina aumentou, foi para 0,53%. Mas o que segurou a inflação então nessa vez, já que a gente teve problemas com alimentos, principalmente desses alimentos servidos in natura por causa dessas questões climáticas, foram os combustíveis e a energia elétrica. Olha aí que a gente tem aqui interessante, a gente vê aqui que
A energia elétrica caiu 0,58% esse mês, a gasolina caiu 1,53% esse mês, o etanol caiu 0,96% esse mês e o diesel teve uma leve alta de 0,33%. Então, aconteceu justamente o contrário que a gente estava vendo nos últimos meses, com os alimentos tendo elevada pressão de deflacionário, ou seja, fazendo com que caísse consideravelmente o nível de preços dos alimentos e segurasse uma alta mais considerável da inflação, enquanto você tinha os combustíveis pressionando para cima, né? A inflação, só que dessa vez os combustíveis acabaram pressionando para baixo a inflação, então acabou segurando. A gente lembra que teve um reajuste, né, um reajuste negativo, então teve queda do preço da gasolina no último mês, né? Então isso influenciou bastante. A gente está tendo também uma queda no preço do etanol aí por causa de situações que é commodity, o preço do açúcar lá fora, então você está tendo uma oferta maior aqui de etanol aqui para o consumo interno brasileiro. Então esse é mais ou menos um raio-x da inflação. E o que aconteceu esse mês, Débora? E a gente vê, né, indo na contramão dos outros combustíveis, o diesel subindo ainda, né, mostrando uma certa resiliência, até teve aquele reajuste de diesel também no mesmo período ali da gasolina, e isso até traz um pouquinho aí de preocupação, porque a gente sabe que o diesel acaba desencadeando outros movimentos inflacionários por conta da nossa dependência de malha rodoviária. Então a gente tem aumento de fretes, e isso acaba influenciando no preço aí de outros produtos. Mas antes aí, até vamos passar aí para o próximo assunto, que é para ver a variação, né, dos grupos, de como os grupos reagiram, né, nesse mês, como ficou o açougue, os boletos. Exatamente, né? A gente tem então esse cálculo que eu faço aí todo mês para vocês, né? Então a gente vê o que cresceu esse mês de verdade. O que cresceu foi a feira. A inflação brasileira desse mês foi a inflação da feira, né? Então, o brasileiro que vai fazer sua feira, se foi fazer sua feira esse mês de outubro, sentiu mais no bolso. Aumento do preço da batata, da cenoura, do tomate, das hortaliças, das frutas. Então, foi na feira que a gente teve a grande pressão inflacionária. Então, a feira somente nesse mês cresceu 3,56%, e com isso ela que estava registrando um acumulado negativo, ela passa a ter um acumulado positivo. Então no ano a feira subiu 2,12%, ou seja, de outubro de 2022 a outubro de 2023, você tem um aumento de 2,12% no preço da feira. Então é isso que aumentou no ano, e muito disso veio por causa desse aumento considerável que teve esse mês, né? E é um aumento que deve ser sazonal. Se a situação climática melhorar em novembro, a gente deve ter pelo menos oferta de tomate, cebola, pimentão, hortaliças, frutas mais normalizadas. Então, a gente tem uma tendência de que seja algo somente sazonal desse mês. A gente vê que as carnes cresceram também esse mês, isso fez com que o açougue se elevasse em 0,17, então o preço que está no açougue não é só da carne bovina, outras carnes como carne de frango, ovos, salsichas, linguiças, então está tudo isso dentro desse grupo do açougue. Então você teve esse aumento de 0,17% nesse mês aí na compra que você faz do açougue, só que o acumulado ainda está muito baixo. Então, se a gente pegar o preço que estava em outubro de 2022 para agora, é uma queda de 11,22% no gasto que o brasileiro está tendo no açougue, segundo os dados do IBGE. O mercado, que não é o nosso amigo mercado que mora na Faria Lima, tá? O supermercado que você faz todo mês ou toda semana, depende do seu ritmo de compras, né? Ele teve uma leve alta de 0,21% e mesmo assim a gente ainda tem um acumulado negativo, ou seja, de um ano para cá você tem uma queda de 0,33% naquilo que você gasta no mercado. E no mercado tem os produtos de limpeza, tem inclusive a carne que você pode não fazer o açougue, mas compra no mercado a carne, até a feira, porque todo mercado tem um hortifruti, mas tem alimentos industrializados e tudo mais, então o mercado teve essa queda. Os boletos, ou seja, as contas, os streamings e tudo mais, você tem um aumento aí de 0,18% nesse mês, então que a gente tem um acumulado de 6,59%. Então, os reajustes que estão ocorrendo nas contas que a gente paga aí todo mês estão acima da inflação. Isso ajuda a explicar, inclusive, um pouco dessa percepção ruim que o brasileiro está tendo, né, de que as coisas estão aumentando mais do que os dados estão mostrando. Porque os reajustes que as empresas realizaram nesses boletos, educação, plano de saúde, o streaming que ele paga,
a conta de água, a luz, energia elétrica, subiu em um ano mais do que a inflação. Então, vamos ver até onde isso vai chegar, mas já é 6,59% em 12 meses. E o lazer, ou seja, o barzinho que a pessoa vai, restaurante, o cinema e tudo mais, teve uma alta de 0,55% esse mês. No ano, em 12 meses, a gente tem uma alta de 15,27%. Lembrando de novo, isso é resultado de uma melhora econômica que a gente está observando, porque esse setor de lazer ele é muito sensível a salário mínimo, porque as pessoas que trabalham geralmente no setor de lazer, elas têm remuneração bem baixa e muito próximas, ou se não igual, ao salário mínimo. Então, aumentou o custo com o salário, isso reflete também no custo que a atividade de lazer é fornecida. Então, não é que está mais caro para o brasileiro se divertir, mas também é uma coisa boa que mostra que as pessoas que vivem do setor de serviços, que é basicamente o lazer, estão conseguindo melhores remunerações. E isso aí é um bom sinal, pelo menos um sinal de renda maior para pessoas que estão trabalhando nessas atividades. E são atividades que não têm tanta concentração de empresarial, não são grandes grupos que oferecem todas essas grandes atividades de lazer, geralmente. Então, essa aí é o reflexo aí da inflação brasileira aí nesse mês, Débora. E aí você falando, né, a percepção do brasileiro acaba mudando, né, por conta dos boletos, que são contas que a gente tem que pagar ali. Se isso sobe, acaba mudando essa percepção. E até no Dia das Bruxas desse ano, né, aqui uma brincadeira, mas no Dia das Bruxas desse ano, muita gente se fantasiou de boleto, porque é o que justamente assusta aí o trabalhador, o brasileiro, que paga seus boletos, né? Então tivemos um aumento também de fantasias de Dia das Bruxas de boleto, porque as pessoas estão assustadas. Mas é justamente por isso, as pessoas acabam jogando um peso ali no que realmente acaba mexendo com as percepções dela, né? Eu trouxe essa brincadeira justamente para a gente fazer essa reflexão. Mas vamos seguir para outro assunto sério aí, porque a gente teve o adiamento, né? Até José Roberto aqui da nossa audiência perguntou se a gente ia falar disso, a gente vai falar, porque a gente teve ontem o adiamento do STF em relação ali à correção do FGTS, no momento que estava um placar ali de 3-0 para a correção ser pelo menos igual à da poupança, né, André? Exatamente, matéria no nosso site, inclusive para vocês terem mais informações sobre o tema, né? O que está acontecendo é que o STF está julgando alguns casos, né, se não me engano são 397 casos que estão aí sendo julgados no momento, e obviamente isso vai refletir para todos os outros casos em cadeia, né? Em cadeia, na verdade, em cascata, né? Falei cadeia, no STF, isso daí pode dar problema aí se a gente interpretar errado. Mas isso daí, se for procedente o julgamento, ele vai afetar a forma de remuneração do FGTS de forma geral, né? Que o que acontece? O FGTS, ele é uma poupança forçada, feita para você conseguir investimentos de longo prazo, por causa da falta de poupança que existe no Brasil historicamente. Então, o FGTS é meio que a forma que o Brasil arranjou para ter um fundo de moeda emprestável, né? Só que uma hora o brasileiro paga, né? Recebe o FGTS quando ele é aposentado, ou ele é demitido e tudo mais. Só que a remuneração, o reajuste que o FGTS sofre, ele é menor do que acontece na poupança. Ele é a TF, né? TR, né? Taxa de remuneração, mais 3%, enquanto você tem que a poupança é a TR mais 6%. Então, ele está abaixo da poupança. Então, praticamente ele não evolui, né? Então, é muito ruim a remuneração do FGTS, né? Então, o que está na justiça é que pelo menos se reajuste o FGTS, é muita letrinha, gente, numa sexta-feira ainda é difícil. Se remunere o FGTS pela taxa no mínimo da poupança, então que pelo menos seja poupança. O grande problema disso, né, é que fez-se uma regra fiscal e até o Barroso já falou em fazer uma situação aí, uma mudança gradual, já que você tem regras que precisam ser estabelecidas. Então o impacto disso para o governo, que vai ter que pagar também a remuneração do FGTS lá, seja ao longo do tempo, então não impacte nem em 2023, nem em 2024, comece a impactar de fato em 2025, mas é isso que está. Então, é um direito que os trabalhadores têm, o FGTS, a remuneração acho que é até justa, que seja pelo menos no nível da poupança, só que isso vai gerar problemas fiscais para o governo. O Haddad não quer esse problema fiscal, porque é mais um ponto que pode estrangular
a regra fiscal e fizeram uma regra fiscal, agora a gente tem que cumprir, né? A gente não concorda com isso, mas são as cartas que estão na mesa. Então esse é o problema que está se dando com o FGTS. E é uma discussão não tão nova, é uma discussão até mais antiga essa do FGTS, porque justamente a remuneração do FGTS acaba sendo bem inferior e o dinheiro fica ali, né, parado, né, enquanto você não tem ali o direito de sacar ou o direito de utilizar ali para a compra de algum bem ou na aposentadoria, enfim, ele fica ali com uma remuneração menor do que, por exemplo, a poupança. E essa já é uma discussão antiga aí dessa mudança de remuneração, não é de hoje, é algo que é proposto há bastante tempo e até, né, o André falou do Haddad, né, nessa sua luta pelo déficit zero, inclusive hoje ele falou que é algo programático, que ele vai perseguir mesmo que não seja lei. Então ele está ali focado nisso, né? Ele está ali, então esse é mais um ponto que pode aí trazer algum olhar mais aprofundado para essa questão do déficit e aí dos nossos gastos, né? Então a gente vê que isso está sendo perseguido por ele com bastante persistência, né, André? Sim, sim, né? Faz parte, né? Ele se enfiou nesse buraco, agora ele vai ter que sair. Isso aí pode ser uma péssima notícia aí para ele. Débora, agora vamos falar de uma notícia que quebrou meu coração agora essa manhã. Uma notícia que realmente eu estou muito sentido, porque teve uma piora na rentabilidade do crédito nos bancos nesse primeiro trimestre, então eu sinto muito aí pelo setor bancário, para todos os bancos que tiveram essa perda, né, do rentabilidade, e com isso eles conseguiram lucrar apenas 134,4 bilhões nesses últimos 12 meses encerrados. Então, sinto muito ao setor bancário aí, eu estou muito sentido aí porque caiu essa rentabilidade, né? Mas agora falando sério, né? Vamos explicar o que aconteceu aí em relação à rentabilidade dos bancos. A gente tem um aumento bem considerável do custo. Por quê? Porque a gente estava lutando o ano inteiro, né? O Lula cansou de falar, inclusive no primeiro semestre, que a gente tinha uma taxa Selic muito elevada. A taxa Selic só começou a mudar de fato, né? A Selic, que é a que lastreia todas as demais taxas aí da economia brasileira, no segundo semestre. Então estava muito caro você realizar empréstimo, Débora. Estava muito caro. Então você teve que menos pessoas conseguiram buscar crédito no sistema financeiro. Isso reduziu a rentabilidade e reduziu também o que os bancos conseguiam ganhar com eles. Mas mesmo assim eles conseguiam lucrar bastante, né? Exatamente. Quando a gente olha ali individualmente, inclusive os bancos, quem divulgou resultados agora, nessa semana, inclusive, foi o Itaú, eles tiveram um lucro aí pequeno, né, de 9 bilhões, e ainda maior do que o esperado e maior do que o mesmo período do ano passado. Então, assim, o crédito mais caro, ele traz uma série de implicações, né? Não só num crédito mais enxuto, mas em outras pontas ali, né? Para quem olha ali resultados de banco eles acabam sendo diferentes de outros, né? Mas eles têm ali, a gente tem uma parte que é uma provisão, né, de devedores, enfim, isso também acaba impactando o balanço do banco. Então, tudo isso, né, quando a gente olha ali para um resultado de banco, que acaba sendo uma tratativa bem diferente, né, acaba mexendo com essa rentabilidade de crédito, carteiras de crédito, tamanho de carteira, enfim, e acaba impactando nessa rentabilidade. Mas os lucros ainda continuam muito bem, obrigada, aqui no Brasil. Agora, a Petrobras... Né? O lucro da Petrobras já não está tão bom, né? Não é culpa do PT isso, Débora? Não é culpa do PT. Não é culpa do PT, não dá para colocar no Zap então, né? Ainda, não sei se já estão ventilando esse tipo de coisa, mas imagino que já esteja aí nessas redes de Zap aí, e nas redes sociais. O lucro da Petrobras caiu 42% aí no trimestre para 26 bilhões, né? E a gente viu esse resultado aí impactado principalmente pela queda do petróleo. Tá? Então, a gente teve uma redução importante dos preços do petróleo nesses últimos tempos. Na verdade, a gente tinha tido até uma alta muito grande ali dos preços do petróleo no começo do ano passado, por conta de toda a questão geopolítica, dos conflitos ali que a gente viu acontecer, né, dos conflitos que a gente viu aconteceram ali entre a Rússia e a Ucrânia, a guerra por lá. Isso fez ali, quando isso começou a acontecer, os preços do petróleo subiram muito por conta de todos os embargos
embargos, e aí o preço do petróleo começou a reduzir ao longo do tempo. Inclusive, eu fiz um gráfico para vocês, para a gente entender como é que foi o comportamento desse preço do petróleo e como é que estava bastante tempo atrás. Até peguei um período aí mais longo, e mais longo que um ano, né? E peguei na verdade, até hoje, né? E aí a gente vê como é que foi esse comportamento. Então, a gente sai de $124 por barril, e aí vem até um ponto importante, tá? Porque surgiu uma dúvida da nossa audiência, porque a gente fala bastante de petróleo, né? E a gente acaba aí trazendo alguns pontos do petróleo Brent, e aí apareceu uma dúvida: quantos litros tem um barril de petróleo? Tá? Tem algumas diferenças, mas em média aí são 159 litros. E qual que era a diferença do preço do Brent? Por que a gente fala dele? Tá? O preço do Brent, ele acaba, ele é o mais usado como referência no mercado de petróleo, tá? No mercado de commodities também, no mercado de uma forma geral. 75% dos preços acompanham o preço do petróleo Brent. Então, aqui a gente tem dois tipos, né? Só para esclarecer rapidinho aí para vocês, porque foi uma dúvida que apareceu 2 vezes, então acho que vale a pena falar. O preço do petróleo Brent, ele acaba, então, sendo uma referência para 75% do mercado. E a gente tem o outro preço, a gente tem o outro petróleo, que é o WTI, que é feito no Texas. E o Brent, ele tem ali uma origem, vamos pensar assim, no mar ali do norte, perto da Noruega. Então, ele tem custos de frete menores do que o WTI. Tem uma série de implicações, e ele acaba sendo referência para os principais aí, produtores de petróleo. Então, ele é referência no Oriente Médio, ele é referência na Europa. Então, aqui a gente fala justamente do Brent, pega ele como exemplo, justamente por ele ser a referência para nortear os preços do mercado. Então, quando a gente olha, vamos agora falar do preço do petróleo Brent em dólares por barril, tá? Então, quando a gente olha aí a variação desse preço, a gente sai lá de março de 2022, num patamar de $122, um patamar bem elevado, foi um dos picos que a gente viu acontecer. A gente tem uma queda ali para pouquinho mais de 120, um pouco de tempo depois. A gente chega a 105, mas ainda mantendo o petróleo Brent ali nesse patamar de $100 por barril, que acabou persistindo por um bom tempo. A gente tem essa queda ali para perto de $90, que também teve ali uma persistência, e depois ele cai para baixo dos $90, que é o patamar que ele ficou por boa parte do tempo. Esse ano, quando a gente começa a ter de novo incertezas em relação ao preço do petróleo por conta dos conflitos no Oriente Médio, ele volta a subir, principalmente naqueles momentos iniciais que não se sabia quem que ia entrar no conflito, se envolver Irã, se não ia. Então, a gente tem esse pico de novo para cima dos $90, até a gente chega ali a 94, mas o petróleo Brent arrefeceu ali para $80. E aí, então, a gente vê que o preço do petróleo Brent, ele é bem volátil, e ele acaba tendo influências ali, né, de outros fatores geopolíticos, por exemplo, fatores de oferta e demanda, que a gente tem a OPEP ali como uma grande controladora. Então, inclusive, quando eles querem aumentar o preço do petróleo Brent, eles dão um jeito de diminuir a oferta ou diminuir a previsão da oferta. Então, a gente tem todos esses pontos que afetam o preço do petróleo Brent. E ele variou 34% no período. Tá? Então, foi uma queda bastante grande. E aí a gente entende, né, por que o mercado, primeiro, né, não queria que o PPI mudasse, porque como é um preço bastante volátil, os choques, né, de oferta que aumentam o preço do petróleo Brent eram repassados ali para o preço, e isso aumentava ali a rentabilidade da Petrobras, né, inclusive no mercado. E outro ponto, né, que a gente tem que falar aqui, que eu acho que fora dessa coisa do petróleo Brent, que é a parte da distribuição de dividendos. A distribuição de dividendos nesse trimestre deve ser menor do que a gente estava acostumado a ver ali. Inclusive, a gente viu momentos que o payout da Petrobras, né, ficou acima do que ela lucrou. Então, foi um payout grande, né, até para conseguir caixa. A gente estava no momento, no ano passado, no momento eleitoral. E a gente também tinha isso para agradar o mercado. Mas a média ali é de 60%. Dos dividendos sendo distribuídos. Esse trimestre deve ser menor, o que é uma boa notícia. Depois da Petrobras ter distribuído dividendos acima do que ela lucrou, né, isso acaba reduzindo capacidade de investimento. Então, aqui a gente tem uma volta da Petrobras ali, apesar da distribuição ser menor, isso deve desagradar o mercado, né, a Petrobras voltando também a olhar para si, né, para
um investimento, não distribuir todos os dividendos para os acionistas e voltar a investir também na sua capacidade produtiva. Rapidinho agora, Débora, 1 minuto e meio aí para o giro de mercado. Vamos lá. Vamos lá, porque o Ibovespa continua positivo hoje. Vamos ver como é que ele continua ao longo do dia, porque ele tem tido uma abertura positiva nos últimos dias, mas deteriorado conforme a Bolsa de Nova York caminha. Hoje a gente tem de novo dirigentes do Fed falando, então eles vão falando ali em sequência, depois que sai a decisão de política monetária. E hoje a gente tem mais uma nova rodada de dirigentes do Fed falando. Então, dependendo do que for sinalizado, mesmo que eu falei ontem, isso pode deteriorar o sentimento de apetite pelo risco e aí também influenciar aqui a nossa bolsa, como foi o que aconteceu nos outros dias. Em um dia a gente conseguiu ficar perto da estabilidade, ontem a gente caiu, mas hoje a gente volta aí a subir até de uma forma mais acelerada, e Bovespa subindo 0,83% hoje. S&P 500 positivo, então depois da queda de ontem, os mercados em Nova York estão ali mostrando algum sinal de recuperação. O S&P 500, um ponto importante para falar, ele tem um peso bem grande do setor de energia, então as grandes petrolíferas nos Estados Unidos são negociadas majoritariamente no S&P 500, e o petróleo Brent hoje, que a gente estava falando dele até agora, sobe 1,53%, também se recuperando de recentes quedas. A gente viu uma sequência de quedas grandes aí no petróleo Brent, então agora ele vem se recuperando. O dólar opera em leve alta, depois também de uma sequência de quedas. Aqui respondendo mais aí a expectativas de treasuries, tá? Então isso ainda não está afetando a nossa bolsa, mas já começa a afetar o dólar, mas isso não acontece no DXY, até porque a gente foi em direções contrárias do DXY nas últimas sessões. Hoje a gente vê o dólar enfraquecendo frente a seus pares, mas ainda no momento que a abertura lá dos mercados nova-iorquinos acabou de acontecer. Então, como a gente está vendo os dois muito próximos da estabilidade, isso pode mudar. Aí aqui a gente tem Nikkei 225 e Xangai Composto, trazendo aquele cenário que eu falei, de Ásia majoritariamente negativa hoje. Então aqui um dia que o petróleo Brent pode puxar as nossas ações ligadas à commodity para cima, ao mesmo tempo que as notícias em relação ao resultado da Petrobras podem dar uma limitada nisso. Mas por enquanto, o nosso Ibovespa é positivo. Sextou então, Débora? Sextamos. Então vamos lá na secada, porque a partir das 5 horas, né, a gente tem aqui o Rolê ICL com o William De Luca, que continua fazendo o bullying comigo dentro de seu programa. Isso vai ter volta, William, fique tranquilo, mas faça esse favor aí, acompanhem ele aí, vejam ele me zoando lá, vale a pena, é um programa muito bom. A partir das 6 horas da tarde a gente tem o ICL Notícias segunda edição, com a nossa dupla preferida de Chicos, Chico Sá e Chico Pinheiro, além da apresentação da Gabi Varela. Às 7h30 da noite a gente tem o Sinapse com a Robertinha Garcia e o César Calerron, sempre com uma entrevista maravilhosa. Então, a partir das 5 horas da tarde, já acompanha o ICL toda a nossa programação, Débora. E na segunda a gente está de volta, vocês já sabem, com termômetros e expectativas, mas antes a gente vai fazer um convite especial para vocês, porque no domingo a gente tem aí o debate ao vivo, né, em relação aí a Quanta Terra Precisa o Homem, que é um filme, né, um documentário aí feito aqui pelo ICL. Então a gente vai ter aí esse debate, inclusive, no domingo às 8 horas da noite, mostrando aí as verdades do MST, né, por quem que vai aí contra o MST, por que as elites, tentam esconder o MST. A gente tem até aí um vídeo para vocês, eu acho. Então, vamos ver antes de se despedir. Tem a participação do Stedley, né? Tem participação da Laura Sabino, né? Então, vale muito a pena a gente ver. Acho que o vídeo passa depois que a gente se encerrar aqui no programa, né? Então, mas segunda-feira, aí, antes de segunda-feira, já vejam aqui esse é dia 12 de novembro, clica aqui no lembrete aí para você não perder, gente, tá certo? Então, Débora, vamos se despedir de todo mundo, então? Vamos nos despedir, o vídeo vem depois, então até segunda-feira. Um abraço, gente, tchau, tchau. Fala, turma, faltam só 2 dias para o nosso encontro de lançamento do primeiro documentário original ICL de Quanta Terra Precisa o Homem. O documentário que vai revelar a verdade que é escondida pelos donos do poder sobre o maior movimento social do mundo, o MST. Para você participar do encontro é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo.
E aí, rapidinho e gratuitamente, você vai poder se inscrever e assistir os trechos inéditos do filme que a gente vai passar e participar do debate junto com João Pedro Stedley e outros grandes nomes sobre essa questão do campo no Brasil. Se inscreve agora, ou o link aqui ou aqui, depende de onde você está assistindo. É rapidinho e você não pode perder essa. Um abraço e até lá.